Você já viu a discussão sobre câmeras corporais na polícia, usadas pela polícia? O Marco Gomes, que é um entendido do assunto, participou de uma audiência pública em 2021, e como ele manja muito desse assunto, vamos escutar aqui a opinião do Marco Gomes, que é o... O Marco Gomes é um brasileiro que ganhou muito grana com a internet, tá? Vendeu suas empresas para startups aí no passado. O cara manja do rolê, não é um zero à esquerda, tá? E ele tem uma opinião divergente sobre isso. Eu acho que isso pode gerar um debate interessante aqui pra gente ver. Vamos ver aqui a opinião do Marco Gomes, que ele participou, inclusive, de uma audiência pública aqui, ó. Vamos ver. Ok, obrigado. Eu queria cumprimentar todas as pessoas aqui, né, nessa discussão, nessa mesa. Meu parceiro Max, da Ceilândia, tamo junto. Todo mundo está aqui também. Infelizmente, eu não posso estar presente. Eu estou em São Paulo agora, trabalhando essa semana. Agradeço o apoio, o espaço, a atenção. Queria agradecer também ao especialista em direito digital, Paulo Renato, que me ajudou a preparar essas reflexões e propostas que eu vou trazer aqui sobre a privacidade dos dados e do uso dessas imagens. A gente está aqui para discutir o PL 2336 de 2021 da Câmara do DF, de autoria do Gabinete 24, do deputado Fábio Félix. Ele dispõe sobre a instalação de câmera de vídeo nos uniformes dos policiais, nas viaturas, policiais militares e civis, na Polícia do Distrito Federal. E meu nome é Marco Gomes, eu sou do Gama, eu cresci no Gama, eu moro no Gama, morei em São Paulo, morei em Nova York, mas moro no Gama novamente desde 2020. Olha aí que massa. Morei em São Paulo, morei em Nova York. 2022, tenho 37 anos hoje, e enquanto morei em Nova York, 2016 e 2021, eu fiz parte de projetos de tecnologia para identificar lavagem de dinheiro, identificar e combater lavagem de dinheiro e fraude financeira para grandes instituições financeiras no Brasil e nos Estados Unidos, processando dados de toda a população desse país, mais de 500 milhões de pessoas. E a partir dessa minha experiência com dados de décadas, eu falei especificamente de uma experiência muito específica em Nova York, mas a partir dessa minha experiência com dados e dessa minha vivência periférica no Gama, nos anos 90 e 2000, eu acompanho e estudo os projetos de câmera na farda de policiais há alguns anos já, no Brasil e no mundo. E para câmeras corporais no Brasil, como foi bastante salientado pelo deputado Fábio Félix, a gente tem como exemplo São Paulo, é um projeto com dados preliminares que foram muito celebrados na imprensa, que apontam para um caminho bastante positivo, de acordo com como eles forem aplicados. Em São Paulo, uma câmera na farda custa R$ 14.400, dispositivo mais sistema de 30 meses. Isso daria mais ou menos, nesse preço, publicado pelo TI Insight, pelo site TI Insight, daria mais ou menos R$ 500 mil para a gente implementar isso em toda a polícia, em todo o efetivo R$ 14.000 pela assinatura de 36 meses. De 80 mil policiais do estado de São Paulo. E em cima disso, em cima desse custo, em cima dessa questão de captura desses dados, de processamento de plataforma, a gente tem que a Polícia de São Paulo já está publicando versões editadas dos vídeos das câmeras corporais no seu canal oficial de YouTube. E não é de agora, é de muitos anos. Depois, esse conteúdo de câmeras corporais publicados no seu canal de YouTube, que chama PMTV, ele é republicado e redivulgado em canais de outros policiais, de outros entusiastas, pessoas que se dizem entusiastas, e em mesa cast também, essas conversas e tal. Cara, isso é doido, né? Vamos parar pra pensar, chat. Olha, isso aqui é interessante. As câmeras que estão sendo usadas e pagas com dinheiro público, né, dinheiro do Estado, está sendo usada essas imagens não só para inquéritos policiais, mas está sendo usada para esses policiais para criar canal no YouTube, mano. E obviamente monetizar em cima disso, além de fazer uma puta publicidade pro universo policial. Mas principalmente para ganhar dinheiro, né? Olha que curioso, né? Isso gera um mercado, entre aspas, aqui. O canal é o canal oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não estou falando de nada pirata. Caralho, o canal da... Meu Deus. Ou entusiastas, realmente o canal oficial, 1 milhão de assinantes, 925 mil assinantes, tá? E são 1.300 vídeos. Esses vídeos, eles são organizados em playlists, em programas. Por exemplo, a playlist do programa Copa em Ação, que tem ocorrências gravadas por câmeras policiais, acopladas ao uniforme dos policiais militares, totalmente em primeiro plano do ponto de vista do policial militar. Tem o Reality Policial, que são edições de ocorrências gravadas em tempo real. Nomes e descrições extraídas do canal, tá, gente? Eu não tô... Enfim, isso aqui não é minha interpretação, é realmente o que está escrito lá. Alguns exemplos. Correu da rota e se deu mal, exclamação. Vídeo de 5 anos atrás, 6,8 milhões de visualizações. Invasão em cativeiro deixa sequestradores em pânico. 8,4 milhões de visualizações um ano atrás. Tentou enganar policiais militares fingindo ser pedreiro. 5,8 milhões de visualizações 2 anos atrás. A gente não está falando em abstrato, esse canal está no ar, novamente, com quase 1 milhão de inscritos e mais de 1.300 vídeos editados e publicados. E aí a gente pode, a partir dessa visão do que aconteceu preliminarmente, tanto do ponto de vista de dados positivos, quanto desse uso dessas imagens, nesse caso aqui para entretenimento, a gente pode partir para a análise dos Estados Unidos. Analisando jurisdições onde policiais usam câmeras corporais nos Estados Unidos, quase todas as promotorias, 92,6%, usaram evidências dessas câmeras corporais para processar cidadãos comuns e não para responsabilizar policiais. Em comparação, 8,3% dessas promotorias usaram as evidências para processar um policial. Ou seja, 92% das promotorias usam para processar civis, e apenas 8% das promotorias fizeram um processo contra um policial usando essas imagens de câmera corporal. É um estudo de 2016. Da mesma forma, o relatório investigativo da Fusion concluiu que essas câmeras corporais são mais propensas a serem usadas para absolver os policiais de conduta inadequada e reduzir os custos de litígio em vez de responsabilizar os agentes. Sempre importante salientar que a estrutura policial dos Estados Unidos é bastante diferente da do Brasil. Enfim, isso aí tá tudo dado, tá? Mas é isso. Esse é o cenário que aconteceu lá. Lá tem uma questão
dos sindicatos dos policiais, que agem como lobby e tal, os policiais municipais. É uma estrutura bastante diferente, mas o dispositivo aplicado nesse aparato de segurança lá gerou esse resultado, além do resultado que a gente já viu em São Paulo, que também é material. Os vereadores e funcionários públicos e defensores dos direitos civis dos Estados Unidos têm evitado o uso de reconhecimento facial em câmeras da farda de policiais devido às limitações técnicas e ao potencial de abuso. Porém, esse ativismo e restrição de vendedores de tecnologia, de funcionários públicos e defensores não é total. Então, tem empresas como a Wolfcom, o Wolfcom é o nome de uma das empresas que faz software e dispositivos para câmeras corporais, e ele já oferece o serviço a seus clientes. Ele fala que isso é inevitável, são mais de 1.500 agências de polícia usando isso nos Estados Unidos, e mais de 35 países alcançados, além dos 1.500 nos Estados Unidos, tem mais de 35 países que compraram isso, a tecnologia de reconhecimento facial no dispositivo de câmera corporal. E aí, qual que é o problema de reconhecimento facial, de aplicar-se reconhecimento facial nesse tipo de dispositivo, né? Você captura as imagens na rua e tal, e aplica reconhecimento facial nesse dispositivo para, eventualmente, querer pegar algum tipo de padrão, de crime ou de suspeito e tal. Embora, geralmente, seja incorreto fazer afirmações generalistas sobre algoritmos, a gente encontra evidência empírica para a existência de diferenciais demográficos na maioria dos algoritmos de reconhecimento facial que estudamos. Isso é um quote de um estudo, uma citação de um estudo do Instituto Nacional de Padrão e Tecnologia, né, dos Estados Unidos, o NIST, como se fosse em metro, talvez, análogo ao Brasil, e ele encontrou os seguintes desvios nos algoritmos de inteligência de reconhecimento facial aplicados em vídeos e imagens para uso de reconhecimento facial mesmo, seja para uso civil ou policial. Maiores taxas de falsos positivos para faces asiáticas e afro-americanas em comparação com imagens de brancos caucasianos. Entre os algoritmos desenvolvidos nos Estados Unidos, altas taxas semelhantes de falsos positivos para asiáticos, afro-americanos e grupos nativos, ou seja, e os falsos positivos aqui querem dizer, eles vão identificar uma pessoa num cenário hipotético como criminoso sem a pessoa ser, por exemplo. E aí, nesse caso... Lembre-se que, falando de Brasil, né? O Michael B. Jordan já foi identificado por retrato falado como tendo cometido um crime no interior do Ceará, né? Alta taxa de erro, mais alta em afro-americanos, asiáticos e grupos nativos indígenas do que para brancos. Taxas ainda maiores de falsos positivos para mulheres afro-americanas. A gente vê esse tipo de padrão também social se replicar no algoritmo, tá? E uma exceção notável foi para alguns algoritmos desenvolvidos em países asiáticos, ou seja, quando a gente coloca as próprias pessoas para desenvolver os algoritmos, pode melhorar um pouco, mas mesmo assim não é o caso do mercado material, porque a gente contrata essas tecnologias normalmente de empresas... É verdade, o Chavoso da USP estava no álbum da polícia, né? Estadunidenses que trazem esses desvios com elas. A IBM se opõe firmemente e não irá tolerar o uso de qualquer tecnologia, incluindo tecnologia de reconhecimento facial oferecida por outros fornecedores para vigilância em massa, perfil racial, violação de direitos humanos e tal, e acredita que agora é a hora de começar um diálogo nacional. Isso aí, gente, a IBM falando, a gigante IBM, dizendo que não vai trabalhar com reconhecimento facial de nenhum jeito. O CEO Arvind Krishna disse isso em 2020, tá? Eu gostaria de saber quanto tempo eu ainda tenho, só para eu me organizar melhor aqui. Marco, só para te avisar, aqui a gente marcou 7 minutos, faltam 40 segundos, mas a gente pode dar mais uns minutos. Você precisa de quanto tempo para concluir? Atenção, deputados, eu trouxe um especialista. Quanto tempo ele falar? 7 minutos, tá bom. De mais uns 3, 4 minutos. Tá, então vou colocar mais 3 minutos aqui no painel, tá bom? Beleza. Muito obrigado, muito obrigado. E um estudo muito importante e revelador foi realizado pela MIT, que avaliou a assertividade das tecnologias de reconhecimento facial. E os algoritmos fazem mais falsos positivos entre mulheres e negros, especialmente porque são treinados com menos imagens de mulheres e negros. E aqui, gente, é tecnologia ultra sofisticada. A resposta básica de, então vamos colocar mais mulheres e negros na base, não é assim, tá? Não é assim, não é tão simples, não é tão direto, senão já teriam feito, lógico, né? Então, é muito mais complexo, porque tem a ver com o jeito que essas tecnologias foram desenvolvidas e são usadas num sistema, no dia a dia mesmo. E aí, vamos sair um pouco dos Estados Unidos, vamos para outro lugar do mundo, então. A maior corporação policial do Reino Unido gastou mais de 200 mil libras, 1,2 milhões de reais, testando solução de reconhecimento facial que não resultou em nenhuma prisão. E os críticos acusam isso, né, de desperdiçar dinheiro e tal. Além disso, voltando para o Brasil, fazendo um retorno aqui, a Prefeitura de São Paulo retomou o edital para a instalação de 20 mil câmeras estacionárias, estacionárias, câmeras da Prefeitura nesse caso, então, contexto aqui, mas a Prefeitura de São Paulo retomou o edital para a instalação de 20 mil câmeras estacionárias que fazem reconhecimento facial. Em 2022, o pregão eletrônico foi suspenso após de mais de 50 organizações criticarem a medida, eu, inclusive, participei do tal. Foi suspenso, mas aí o Tribunal de Contas do município liberou e tá lá. O edital está no ar desde o dia, se eu não me engano, 27 de maio, o edital está no ar para reconhecimento facial em câmeras estacionárias da Prefeitura de São Paulo. Problemaço. A gente não tá falando em abstrato, esse edital está rolando desde o fim de maio. Então... E aí o problema, né, chat, é o seguinte, porque olha só, se eu tenho uma tecnologia que não funciona razoavelmente bem, que é a tecnologia de reconhecimento, não funciona bem, tem todos esses problemas, mas ao vender para o governo essa tecnologia, eu cobro muito mais caro. Não tô te vendendo câmera, tô te vendendo câmera de reconhecimento facial. Eu posso te cobrar muito... Qual o valor que isso tem? Quantas empresas devem ter que oferecem câmera de reconhecimento facial?
Então a chance de eu cobrar uma grana é muito maior, não é? Então, assim, existem vídeos da Polícia de São Paulo dizendo X aí, é o código dito que eles tampam a câmera, preparam uma cena, depois abrem e usam essa câmera como uma ferramenta para poder validar a alteração de cena que eles fizeram. Isso está publicado, tem vídeo, matéria do Fantástico, se eu não me engano. Eu tenho o link aqui. Então, assim, no Rio de Janeiro, a proposta era de restringir a publicação das imagens até um ano, ou seja, a polícia não é obrigada a entregar nenhuma imagem até um ano. Depois de um ano, ela é obrigada a entregar essa imagem. Isso era uma das propostas, a proposta do Rio de Janeiro. Mas, quando dava um ano, ela também era autorizada a apagar as imagens. Isso é literal de falar. Então, parece ser uma colagem de regras, mas que gera esse efeito. Você é obrigado a manter as imagens com você durante um ano, aí você pode apagar as imagens, mas é obrigado a liberar elas, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é óbvio. Então, em resumo, para resumir, um amigo meu me mandou uma mensagem esses dias, aí no Valparaíso, em torno do sul do DF, pertinho de onde eu moro, no Gama. Ele falou assim, mano, tá tendo desfile cívico aqui no Val, aniversário da cidade. E os caras tá tocando Bela Tchau enquanto os cana marcha. E aí ele sentiu isso como um símbolo político bastante específico. E é o meu melhor amigo no entorno sul do Distrito Federal, onde a gente cresceu, onde a gente lidou com essas coisas todas, Gama, Valparaíso, Novo Gama, etc. A nossa proposta é que a PM, a proposta que eu criei com o Paulo, estudando e tal, é que a PM não precisa de acesso a essas imagens, nem a PM, nem os órgãos da Polícia Civil de maneira aberta. A câmera é um dispositivo que as polícias vão usar para... É verdade, entendi. Então entendemos, né, chat? O que o Marco Gomes está dizendo é o grande problema, além dessa tecnologia não ser tudo isso, é que a polícia tem acesso a isso. Se a polícia tem acesso a um vídeo que pode, em algum nível, incriminá-la, o que você acha que vai acontecer, né? Ela vai deixar legal? Não, né, porra? Vai usar pra si. E tem usado pra si. Não só pra se proteger, mas pra ganhar uma grana. Porque, afinal de contas, isso está sendo usado em canais de YouTube, Facebook, pela internet afora, né? Aumentar a transparência. Então a gente precisa impedir Tu contratou um polícia e ganhou um youtuber? O uso indiscriminado dessas imagens, a gente precisa impedir o uso de reconhecimento facial e quaisquer processamentos secundários nesses dados, imagens, áudios, sensores de GPS, sensores de acelerômetro, qualquer coisa, tem que ser impedido de usar isso para fazer processamentos secundários e fazer profilings e padrões. Nisso eu celebro a redação do PL 2336-2021 do deputado Félix. Para concluir, Marco. Tá certo, obrigado. E a gente precisa iniciar essas coisas restringindo para que a tecnologia não seja usada para aumentar encarceramento e começar elas com as equipes táticas, BOP e GTOP, que é o contrário do que foi feito no Rio de Janeiro, onde as mortes aumentaram. O objetivo do programa não deve ser combater o crime em abstrato, mas promover a transparência e a atuação do policial, e para isso os dados e os vídeos não podem estar sob controle da instituição policial. Esses vídeos, esses dados devem estar sob controle externo para transparência e não devem nunca ser usados, como já estão sendo usados, por exemplo, em São Paulo e em vários lugares dos Estados Unidos. É isso, muito obrigado pela oportunidade, desculpa passar um pouco tempo. Obrigado, Marco, pela participação aí remota com a gente. Tá aí, Marco Gomes brilhando. Bom ouvir especialistas, né, chat? Bom ouvir especialistas. Se inscreve no canal, temos vídeo todo dia. Tchau, obrigado.